presente o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Feliciano. E como palestrantes, a pioneira nas pesquisas e referência em capacitações sobre assédio e saúde mental no Brasil, Liz Sobol. E a professora e facilitadora especialista em saúde mental e segurança psicológica no trabalho, Diana Soares. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o conselheiro Guilherme Feliciano. Mais uma vez, um bom dia a todas as pessoas. Pelo meu roteiro, eu deveria agora, então, me autodescrever, já não o farei, né? Apenas insistirei, então, com o fato de que eu não sou loiro. E, sem mais delongas, até para otimizar o tempo das nossas queridas palestrantes, e eu desde logo registro a minha honra de dividir esta mesa, doutora Liz, doutora Diana, com ambas, né? Evidentemente, quem tem algo a dizer sobre isto, e tem muito a dizer sobre isto, são vocês, não eu. Então, vou simplesmente apresentá-las e já vamos ouvi-las, porque estamos todos ansiosos por este momento de reflexão e conhecimento. Começaremos com a doutora Diana Soares. Doutora Diana Soares nos passou aqui, imagino, uma descrição biográfica que me parece por si só, já altamente eloquente, porque começa assim: é ex-líder tóxica, que superou 2 burnouts, liderou mais de uma década equipes híbridas e tem expertise de 17 anos no mundo corporativo, considerando empresas públicas e privadas, né? Eu acho que só esta capacidade de reconhecimento indica que, de fato, temos muito a ouvir e aprender. É membro do GEPAT, Grupo de Prevenção ao Adoecimento no Trabalho, é professora de graduação em saúde mental, pós-graduação em psicologia psicossomática, com MBA nas áreas de administração, de economia, de recursos humanos e gestão de pessoas, e é facilitadora sênior em comunicação não violenta, saúde mental e segurança psicológica em times. Doutora Diana, mais uma vez, repito, é uma honra tê-la conosco. Vossa Excelência tem 20 minutos para a sua fala, por favor, estamos ansiosos. Obrigada. Vou começar aqui. Vocês estão me ouvindo aí, certo? Meus 20 minutos aqui. Eu queria me apresentar para vocês de uma maneira mais interessante. Queria convidar todos vocês a escanear esse QR Code para início de conversa. Eu acredito que palestras precisam ser uma troca e a tecnologia nos apoia para que multidões possam interagir de alguma forma. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, o espaço de fala, e me autodescrever e reconhecer o privilégio de uma mulher branca que ocupa tantos espaços de fala com mulheres infinitamente mais capazes e capacitadas que não chegam até aqui porque não são brancas. Então, eu reconheço esse privilégio. E, em nome desse privilégio, eu me comprometo a valorizar cada minuto da vida de vocês com algo que seja realmente relevante e faça vocês lembrarem daqui a alguns dias desse momento. Bom, então eu queria passar aqui, se todos tiverem escaneado o QR Code. Muito bem. Eu sou a Diana Soares. Faz 4 anos que eu saí do mundo corporativo, porque eu estava entrando no 2º burnout. E eu confesso que eu estou um pouco engasgada, começando essa palestra hoje, devido ao depoimento da Dani. Eu evito passar pano para mim mesma nas palestras e não me colocar no lugar de vítima, porque, na realidade, eu fui uma funcionária oprimida e me tornei uma gestora opressora. Mas eu tive que reviver mentalmente os assédios que eu sofri quando eu escutei a Dani. E eu queria começar, então, agregando a discussão sobre o que eu, como mulher, passei também. Eu sofri assédio sexual e moral por mais de uma década.
E o nível do assédio sexual que eu vivi foi em festas da empresa, com funcionários, superintendentes, diretores, ser tocado nas partes íntimas e as pessoas verem e não fazerem nada. Eu vivi uma situação muito específica de, numa dessas festas, um parceiro de negócio, que é um superintendente que tinha um poder de negócio sobre mim, porque eu estava abaixo do cargo dele, eu dependia dele para bater minhas metas, de ele me tirar para dançar, e só o dizer não para um homem que tem poder formal numa empresa a qual você precisa dele para bater sua meta, já seria um problema, porque eu receberia um feedback de ter dito não a um homem que poderia me ajudar a alcançar os objetivos da empresa. Então, eu aceitei dançar. Esse homem estava embriagado e, com poucos minutos, ele ficou excitado. E eu passei 15 minutos agonizando, publicamente, na frente de centenas de pessoas, com esse homem excitado se esfregando em mim, e ninguém fez nada. O diretor dele, após ficar constrangido, retirou ele de cima de mim, enquanto o meu gestor, a minha gestora e todos os meus colegas de trabalho não faziam nada. E eu tive que me retirar da festa, porque esse homem estava me perseguindo. Quando a gente volta para a vida real e eu preciso marcar uma reunião, eu preciso de ajuda para bater minhas metas, é óbvio que eu comecei a ser perseguida. Isso é só um detalhe. Eu poderia citar para vocês, quando eu tinha 22 anos, que um gerente de uma das lojas que eu trabalhava me deu carona e parou na frente da porta de um motel, entre milhares de outros exemplos. Então, eu nunca comecei falando desse jeito, mas eu achei oportuno a dizer que mulheres oprimidas podem se tornar chefes opressoras. E eu sou só mais uma da estatística, só que eu publicamente evangelizo as empresas, falando, sim, eu sou uma ex-líder tóxica. E aqui atrás, nessa imagem, vocês estão vendo o meu Instagram, e no meio tem o comentário de um ex-liderado meu, o nome dele é Hugo. Se eu poderia, Guilherme, doutor, poderia ler o que está escrito aí? Qual foi o comentário que eu recebi nesse Reels especificamente? Eu posso, mas devo. Deve. Já te xinguei de vaca soberana, porque, de fato, você era mesmo. Era um ambiente que adoecia a gente, mas aprendi bastante. Que bom que você se desconstruiu. Esse Reels tem milhões de views. E imagina, o Hugo trabalhou comigo quando eu tinha 20 e poucos anos. Passou mais de uma década. E o Hugo lembra até hoje do que eu fiz com ele. Então, eu sou filha e neta de mulheres sertanejas do Ceará, com muito orgulho. Cresci numa cultura essencialmente machista do sertão. Então, no meu construto enquanto ser, eu já era machista. E o feminismo é recente, pelo menos no ciclo não privilegiado financeiro ao qual eu cresci. Então, até eu me desconstruir e entender que eu era uma mulher machista, gordofóbica, que sou racista por ser branca, ponto. Mas que eu era etarista. E tudo isso, e eu usava o meu poder de maneira totalmente inconsciente para impor as minhas verdades. Então, aqui eu estou trazendo o lado B da coisa. Líderes tóxicos e assediadores não necessariamente são pessoas ruins. Às vezes são filhos incríveis, líderes de comunidades incríveis, irmãos maravilhosos. E se você perguntar para minha mãe, para o meu marido, para o meu cachorrinho, para as minhas amigas, quem eu sou, eles vão pintar uma Diana. Mas se você perguntasse para os meus liderados daquela época, da minha primeira década aí de trabalho, eu provavelmente era amada por alguns e odiada por outros. Na mesma época que o Hugo mandou esse comentário nesse Reels, que eu não apaguei, porque eu acho que o líder que pede desculpa e pede perdão, e eu fiz isso, então eu pedi perdão a muitas pessoas pelas falas e gestos que eu tive, a Renata também era minha liderada na mesma época. E olha que curioso, a Renata me mandou um direct e disse, Di, por que você acha que foi uma chefe tóxica? Para mim, toda jornada de trabalho, vejo você como uma inspiração. Você sempre cobrou, mas soube fazer isso de uma forma, pelo menos para mim, que nunca foi desumana. Você só fez o seu papel de líder. E eu respondi,
Oi, minha linda, obrigada, mas para algumas pessoas eu fui tóxica, sim. Não porque eu xingava ou deliberadamente prejudicava, mas porque quem não se parecia comigo, eu cobrava de outra forma, como eu nunca precisei fazer com você. E aí eu trago para vocês a perspectiva desse líder tóxico. O que ele é? Ele é uma pessoa com baixo letramento, baixo autoconhecimento, não faz terapia, veio de um lar possivelmente rígido e controlador. E quando ele tem poder, ele reproduz naquele grupo de pessoas toda a frustração que ele tem, a ignorância que ele tem, para não dizer o narcisismo e o egocentrismo, ao qual eu me enquadrava na época. E daí, para a Renata, eu era uma pessoa, para o Hugo, eu era outra, e, nesse meio tempo, eu era workaholic, tive burnout e fibromialgia. Então, fibromialgia eu tive por mais de uma década. De fato, até que eu fiquei paralisada, a dor me parou completamente. Eu parei de dirigir, eu não conseguia lavar o cabelo, eu não conseguia segurar um copo d'água. Tudo isso, tamanha rigidez e controle a qual eu sofria no ambiente corporativo, que, para sobreviver, o meu corpo somatizou. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês... eu era uma funcionária oprimida, virei uma chefe opressora, porque é isso que acontece, porque quanto mais oprimido e doente, mais fácil você é manipulado pelas corporações. Então, eu era manipulada, cega, e não percebia o que eu fazia. Daí, beleza, eu fui fazer terapia, autoconhecimento, comunicação não violenta. E o que acontecia era que eu era uma representante do assédio organizacional. Então, a gente está falando aqui sobre discriminação. Sim, fui discriminada a vida toda. E sofri xenofobia por ser cearense, porque as pessoas prestavam mais atenção no meu sotaque do que no meu conteúdo, e as pessoas riam de mim e não comigo. Mas, ainda assim, isso não diminui nada o impacto de ter sido uma líder tóxica. A verdade é que eu era uma representante do assédio institucionalizado e organizacional. Então, veja, eu não xingava as pessoas e falava com o dedo em riste. Mas eu fazia aquele assédio, que é o que as empresas aceitam e julgam como agressividade, assertividade. E vocês já devem ter passado por essa situação quando alguém diz: você é muito agressivo, você é muito incisivo. E a pessoa diz: não, eu sou autêntico, eu só sou pragmático. Então, eu ficava nesse lugar. Um lugar onde eu nunca criei provas contra mim, nunca fui processada por assédio moral, mas um lugar onde eu colocava as pessoas sobre constantes riscos psicossociais. E aí, na próxima tela, eu convido vocês a criarem o seu próprio ranking quando o assunto é ambiente assediador e tóxico, e tudo que está nessa lista são riscos psicossociais, que ano passado foram atualizados e ampliados e entram agora, né, no rol de características que vão adoecer você no ambiente de trabalho. Então, o meu convite é que você clique no seu celular e comece a criar o seu próprio ranking. À medida que vocês vão movimentando com o dedo de vocês a ordem desse ranking, a gente pode ter um feedback daqui, da plateia, sobre quais são os riscos psicossociais que vocês estão mais submetidos hoje no ambiente de trabalho de vocês. Para quem não pegou o QR Code, é só acessar mente.com e colocar esse código que está no topo da tela. Quem está online, uma vantagem da tecnologia é essa inclusão. Então, vocês vão criando o ranking de vocês e nós vamos poder nos reconhecer aos ambientes que estamos expostos e que nos encontramos em muitos lugares e coincidimos em muitas dores, quando se fala de risco psicossocial. Temos um movimento aqui de que o número 1, risco psicossocial número 1 que estamos submetidos nas nossas realidades é a sobrecarga ou a subcarga de trabalho. Em segundo lugar, baixo suporte, perdeu lugar. Agora a gente tem baixa participação na tomada de decisão. Estamos dançando aí entre sofrermos porque temos baixo suporte na solução de problemas e baixa participação na tomada de decisões. Eu tive burnout, depressão ocupacional, engordei 2 vezes 15 quilos, estive alcoolista e eu tomava remédio para dormir e para acordar, e eu perdi um casamento. E eu perdi o meu casamento justamente quando eu passei por isso, porque, claramente, o meu companheiro achava que era frescura ou que era mimimi, como se diz hoje em dia, né? E tudo em nome da produtividade, da meritocracia. Eu tenho um pouco de medo, doutor, de falar meritocracia, porque as empresas nunca mais vão me chamar para fazer uma palestra.
Mas eu tenho uma obrigação moral de falar sobre isso. A meritocracia não existe. E quando ela foi criada, na época da Revolução Industrial, eu não vou dar aula, prometo, rapidamente, mas esse despertar é importante. Na época da Revolução Industrial, os chefes das fábricas eles precisavam cobrar produtividade a todo custo, mas eles eram os vilões. E daí, na época de Ford, Toyota, bem naquela época ali da profissionalização do trabalho, alguém teve uma ideia brilhante e disse assim, e se a gente tirar do chefe a responsabilidade de oprimir, porque está ficando muito mal para a imagem deles, oprimir tantos funcionários a produzir, e se a gente criasse um jeito das pessoas se oprimirem, se vigiarem, para que o chefe não tenha mais a figura de vilão? Aí alguém teve uma ideia. E se a gente reconhecer, premiar, aumentar o salário e dar um cargo de confiança para quem for mais opressor dentro do sistema e conseguir se destacar? Porque a meritocracia diz que eu vou ter um salário maior ou eu vou ser promovido se eu me destacar. Porém, para eu brilhar, alguém tem que parar de brilhar. E aí começa a fofoca, a panelinha, a inveja, vem o machismo para botar uma pá de cal em cima das mulheres, que já são, desde sempre, pelo patriarcado, incentivadas a se odiarem. E aí vem a meritocracia e diz, então, você até vai ser promovida, querida, mas você não pode se atrasar. Você tem que ser um homem com mentalidade de homem, você tem que abrir mão de todas as possibilidades de ser sensível, de ser vulnerável, de ser mulher, e aí, quem sabe, eu te promovo. Só que, quando a gente criou isso, a gente tirou o gestor do papel de opressor e colocou os funcionários como papel de opressores. E a autoopressão, que era o meu sofrimento individual, se tornou uma opressão coletiva. E isso justifica muito do que a gente vive hoje, que nada mais é do que uma rebarba de tudo que começou na época do Taylorismo. Por que é importante entender isso? Porque eu não tenho um problema de caráter. A maioria dos líderes tóxicos não tem problemas de caráter. Eu não acordava nos meus dias pensando formas de tornar a minha equipe infeliz. Eu não fazia isso. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Tamanha ignorância e tamanho envolvido com o sistema do capital eu estava tentando sobreviver e ganhar algum salário. Porque, nesse meu contexto, que não sou servidora pública, não funcionária pública, era isso ou nada. Então, tinha um discurso muito forte cultural de 1% melhor por dia no final do ano, você será 365% melhor, e todo esse blá, blá, blá de coach que, meu Deus, né? Então, eu gosto de trazer essa fala para a gente perceber que a raiva que a gente tem dos nossos colegas de trabalho não é fruto dos nossos problemas e diferenças de personalidade, essencialmente. Se você conhecesse seus colegas de trabalho numa terapia em grupo, fosse amigo do teu amigo no churrasco, talvez você gostasse dele. Mas porque você conhece seus colegas de trabalho num ambiente onde você precisa se destacar e ser melhor que o outro, você automaticamente acaba projetando no outro as suas limitações e todos são um problema e você não. Então, isso é importante para a gente entender o adoecimento. Por que também, doutora, eu estou trazendo isso? Porque o problema de saúde mental e a epidemia do burnout não se dá com sobrecarga de trabalho. E aí foi o número 1 do nosso ranking. No nosso ranking consta que o que mais nos leva para esse ambiente tóxico é a sobrecarga ou subcarga de trabalho. E isso não faz ninguém ter burnout. Porque tem pessoas que trabalham 12 horas por dia que não têm burnout, e tem pessoas que trabalham 6 horas por dia e têm. Então, o que faz a gente adoecer? É a solidão. É a solidão que adoece. Eu passar 10 horas do meu dia do lado de pessoas que eu não posso contar, que eu não posso chorar, que eu não posso pedir ajuda, porque se eu fizer isso, eu vou ser julgado como fraco e o chefe vai saber. E eu nunca vou ser promovido, porque se eu me vulnerabilizar, ninguém vai me dar um cargo de confiança. Eu queria que vocês mandassem perguntas que vocês gostariam de fazer para uma ex-líder tóxica e ver o que eu dou conta de responder. Não consigo, no tempo, responder todas, mas gostaria de pescar algumas perguntas para responder para vocês. Acho que essa é a forma mais honesta de falar sobre o que é ser uma líder tóxica, não ter necessariamente um discurso pronto. E, às vezes, vem umas perguntas que eu preciso respirar para conseguir responder. Do tipo, você não tinha ideia do quanto você fez as pessoas sofrer? Não, eu não tinha. Porque eu sofria e eu não percebia. Tem gente que apanha tanto que fica anestesiado.
Como que uma mulher que sofreu assédio dos 18 aos 30 anos, consecutivamente, sequer sente algo, ela já está anestesiada. E ela acha que isso é o normal. Como você se descobriu ser tóxica? Feedback de uma pessoa que eu gostava muito, considerava muito. Ela foi madrinha do meu casamento no civil. Ela sentou na minha frente, ela estava tremendo as mãos, gaguejando, e era um feedback 360, o ciclo de feedback. E ela disse, Di, eu não sei por onde começar, mas, já que a gente está no feedback, eu preciso falar. Você é 2 pessoas. Você aqui é uma pessoa, e quando eu vejo você fazendo reunião, você é outra. Quando você está numa videoconferência, você é outra. E as pessoas falam muito mal de você, e eu estou sofrendo porque parece que você é 2 pessoas. E ali foi um choque completo, absoluto. Aquele momento parece que abriu uma caixa de Pandora, e eu fiquei depressiva uns 6 meses. Eu não tive depressão, eu estive depressiva. E foi isso que me fez buscar terapia, comunicação não violenta e me reconstruindo ou desconstruindo. Como era a minha autoestima? Olha, a minha mãe fez um trabalho muito bem feito comigo. Então, eu diria que a minha autoestima esteve sempre bem, em dia. Então, a questão não era bem autoestima. Sabe o que era? Era que o meu comportamento era validado. Vocês entendem que, quando você começa a aderir os protocolos e você começa a crescer de carreira, ganhar dinheiro, eu sou cearense e fui para Minas, depois eu vim para Brasília. Então, para eu conseguir sair do Ceará e ir para o centro do país, né, que era o meu sonho ser diretora, eu precisava aderir a alguns comportamentos tóxicos que, para mim, era a regra. Vejam, o meu primeiro emprego já foi nesse ambiente. Então, eu amadureci nesse ambiente, nesse grupo. Então, eu era parabenizada, validada, minha autoestima retroalimentada por pessoas que eram desse jeito. Então, meio que assim, estava tudo certo. Quantos de vocês já chegaram a criticar um gestor de vocês e o gestor disse, mas eu estou dando resultado, por que eu tenho que mudar? Porque o indicador financeiro estava batendo a meta. E aí tem um ponto importante. Eu não sou uma ex-chefe tóxica, eu sou uma ex-líder tóxica. Por quê? Porque eu formei, durante todas as cidades e estados que eu passei, dezenas de pessoas. Por onde eu passei, eu deixei pessoas no meu lugar. Eu deixei substitutos. Eu nunca saí e contratei alguém para ficar no meu lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o favoritismo nada mais é do que uma cegueira. O favoritismo é uma cegueira. Esses gestores precisam despertar. Às vezes não é no amor, não. Porque comigo não foi no amor, foi na dor. Bom, acho que eu já respondi várias coisas que vocês perguntaram. Se eu tinha meus preferidos e excluídos. Excluídos era quem não parecia comigo. Quem não era parecido comigo não era bom. Era isso. Tanto nos corpo, como se vê no espelho, quanto no ritmo de trabalhar. E como que eu deixei de ser uma líder tóxica? Eu deixei, tá? Isso é real. Existem vários exemplares de pessoas que trabalharam comigo nos últimos 7 anos aí, que podem provar que eu não sou uma líder tóxica. Eu me tornei uma líder humanizada, e é isso que eu faço hoje. Eu sou especialista em segurança psicológica. Olha, eu deixei de ser uma líder tóxica depois de muitos anos de terapia. Brené Brown, assim, diva na minha vida, Brené Brown e Timothy Clark, e vários autores, e terapia de sagrado feminino em grupo, terapia individual e feedback do meu marido, e assim, dor, muita dor, e pedir desculpa e sentir vergonha. Mas tem um ponto. Até hoje, essa é uma ainda questão para mim. Até hoje, ainda pesa, sabe? Tipo, apagar. Não vou conseguir apagar, isso nunca. Bom, para terminar minha fala, quem quiser me achar aí, em outros lugares, eu tenho palestras gravadas ao vivo sobre liderança tóxica e comunicação não violenta, tenho vários podcasts com pessoas que já vieram aqui, como a Isabela Camargo, onde eu falo desse jeito, ou talvez com um pouco mais de intensidade, sobre segurança psicológica no trabalho, que é o que combate os riscos psicossociais, que é o que previne o burnout, que é o que previne o assédio, que é o que faz letramento para o gestor, é segurança psicológica. Quem quiser me encontrar, se você clicar aí, você vai cair direto no meu Instagram. Lá, eu nunca sei se eu quero que as pessoas me sigam. Porque, assim, se as pessoas começam a me seguir, sabe o que acontece? Elas descobrem que elas precisam mudar,
que elas precisam denunciar o chefe ou que elas estão com burnout, que elas, na realidade, não estão com depressão, elas estão com doença relacionada ao trabalho. Então, assim, se você quiser me seguir, você vai ser muito bem-vindo, mas o objetivo, de fato, é você ter um letramento sobre o seu despertar, né? E o despertar de onde você está e como você pode mudar. Eu acho que é isso. Eu sou a Diana Soares, agradeço o tempo de vocês e até a próxima. É isso?